Bom dia. Bom dia. Todas. Um dia especial hoje, né, Toninho? Parabéns para aqueles pais aqui presentes, para aqueles ausentes e para todos os pais da humanidade, né? Que Jesus possa estar no coração de cada um de vocês, trazendo a alegria, o regozijo de ser pai. Que nem todos conseguem. Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 14, do item 23 a 32. Passagem super conhecida, que é aquela passagem onde Jesus anda sobre as águas. Então é um texto que traz muita simbologia para que a gente possa aproveitar as lições que o Evangelho traz. Cada estudioso ou cada palestrante que eu não sou, tem sua particularidade e seus gostos daquilo que ele mais tem facilidade em comunicar, né? Eu sou espírita há muitos anos, tenho a doutrina como segmento e conduta da minha vida. Mas, dentro da doutrina, eu tenho algumas particularidades de interesses. E eu acho que, na minha individualidade, se me tirarem livro dos médios, livro dos espíritos, e me deixar só o Evangelho, gente, não me tirou nada. Eu tenho a sensação que não me tirou nada. Porque eu gosto muito de Jesus enquanto exemplo, né? Então o Evangelho para mim é aquilo que mais me dá satisfação em poder falar, né? Que eu saio do lado técnico da doutrina espírita e venho para aquilo que a doutrina espírita vem com a sua função maior, que é esclarecer, que é transformar almas, transformar atitudes, transformar consciência. E esse lado é o lado que eu mais gosto, porque foi o lado que me auxiliou a me transformar. Então, para mim, o Evangelho é a obra principal, porque ela não qualifica a religião. Toda religião tem o Evangelho como conduta. A Bíblia, e nós, particularmente, enquanto espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele, para mim, é a obra que eu mais gosto. É a obra que eu procuro no dia a dia estar praticando, né? Então a gente vai trazer o Evangelho, como a doutrina espírita é aquela que busca tirar do contexto a letra que mata e traz o espírito que vivifica. Então eu dividi o estudo de hoje em duas partes. Primeiro eu vou fazer uma leitura do lado técnico da doutrina espírita sobre essa passagem. Aí é só leitura, não vou fazer interpretação alguma, porque por si só a gente interpreta. Mas trazer um contexto técnico do que é isso, que passagem é essa onde Jesus anda sobre as águas, no contexto espírita, de uma forma técnica, não lúdica, mas técnica. Mas primeiro, eu vou buscar aqui o que é 14, 22, 33, que a gente possa estar buscando o texto bíblico de Mateus na sua íntegra. E ele fala o seguinte: Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem diante dele para o outro lado. Adiante dele, não diante dele, na frente dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Lembrando aqui que ele sai da multiplicação dos pães, onde todo mundo tem aquele assédio a Jesus, e ele então desvencilha daquela multidão e vai orar sozinho e pede que os discípulos vão à sua frente atravessar o mar da Galileia para outra margem. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o lago. Quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma? E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir a teu encontro sobre as águas. Vem, ele respondeu. Então Pedro saiu
do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando, afundou e gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando subiram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Esse é o contexto do que traz para a gente o Evangelho de Mateus. Bom, dito isso, a gente então vai trazer o lado técnico do que a doutrina está falando sobre essa passagem. Fica frio no mesmo. Esse treco aqui costuma dar uns piripaques, sabe? Aí a coisa fica difícil. Vamos lá. Ó, na expectativa do Espiritismo, os acontecimentos narrados em Mateus 14, 22, 32 são... E já começa a não falar do texto. É assim, viu, gente? É assim. Deixa eu voltar aqui. Ele faz essas coisas de repente. São compreendidos longe dos conceitos do sobrenatural ou derrogação das leis naturais. Allan Kardec esclarece em A Gênese que os prodígios de Jesus em relação pautada são fluídicas e espirituais, que ele, como espírito superior, dominava perfeitamente. A oração da solidão, que é o versículo 23 desse capítulo. A sintonização fluídica, a busca de Jesus pela solidão no monte é vista como um momento de recarregamento fluídico e sintonização com o plano superior. Elevação de pensamentos. A oração constante mantinha o perispírito de Jesus em vibração elevadíssima, permitindo a canalização contínua de energias puras do universo. Exemplo moral. Demonstrava que nem mesmo o espírito mais puro da terra dispensava a prece para a renovação das suas forças morais e manter o equilíbrio diante das vibrações densas da humanidade. Caminhar sobre as águas. Está no versículo 25 a 27. A leveza e o fluido universal. A explicação espírita para este episódio baseia-se na modificação das propriedades da matéria através da fluidificação ou pelo fenômeno da levitação, que é a emancipação da alma e desdobramento. Domínio do perispírito. O corpo perispiritual de Jesus, de extrema pureza e sutileza, exercia total controle sobre a matéria do seu corpo físico ou permitia fenômenos de elevação. A ação do fluido sobre o espírito. Vamos, puxa. Ó, travo. Vamos lá, deixa eu mandar um pouquinho. SB. Aqui. Ok. Domínio do perispírito. O corpo perispiritual de Jesus, de extrema pureza e sutileza, exercia sobre todo controle sobre a matéria do seu corpo físico e permitia o fenômeno da levitação. A ação sobre o fluido. O espírito atua sobre o fluido cósmico universal por meio da força do pensamento e da vontade. Ao modificar a densidade dos fluidos ao seu redor, cria-se a sustentação necessária sobre a matéria sólida ou líquida, sem violar a lei física, mas superando-a por uma lei espiritual superior. Sou eu, não tenhas medo. A presença de um espírito de elevada hierarquia dissipa os fluidos de pavor e perturbação, gerados pelos discípulos, que confundiram a manifestação como um fantasma, termo da época para a aparição espiritual. A experiência de Pedro, a experiência de Pedro,
fé, sintonia e magnetismo. O espírito de Pedro exemplifica como a fé raciocinada atua diretamente nos recursos psíquicos e magnéticos do ser humano. O passe e a vibração sustentadora, quando Jesus diz "vem", ele envolve Pedro em sua psicosfera sustentadora, um campo magnético de alta vibração. Enquanto Pedro mantinha a mente conectada à de Jesus pela fé e confiança, ele absorve essa energia e flutua, caminha sobre os fluidos adensados. De novo, trava não. O medo e a queda de frequência. Ao olhar para a tempestade e sentir medo, a mente de Pedro muda abruptamente sua fluência vibratória. O medo gera a perda de sintonia com Jesus, enfraquecendo a sustentação fluídica. Ao perder o aporte magnético, a matéria física volta a responder unicamente à lei da gravidade e ele afunda. O resgate pela vontade. Ao clamar por ajuda, Pedro retoma a sintonia pela prece e pela humildade, permitindo que Jesus o envolva novamente e o sustente. A tempestade acalma no barco. Está no versículo 32. A psicosfera de paz. O mar revolto representa a tempestade moral e as provações do mundo material. O barco simboliza a trajetória da alma ou a própria comunidade humana enfrentando o oceano de encarnações. Quando Jesus entra no barco, não ocorre um passe de mágica, mas sim a harmonização do ambiente, as vibrações de paz e o magnetismo do Cristo apaziguam as energias caóticas, tanto exteriores quanto interiores da mente dos discípulos. Aí vem uma síntese espírita. Deixa eu ver se eu consigo puxar a síntese agora. Elemento do texto. Significação na visão espírita. Oração a sós, quando Jesus ora. Sintonização e reabastecimento fluídico com as esferas superiores. Andar sobre as águas. Ação da mente do perispírito sobre a matéria e sobre o fluido cósmico universal. A queda de Pedro, quebra de sintonia vibratória, provocando pelo medo e pela dúvida ou pela falta de frequência. E a tempestade? Provação necessária para testar a fé e a firmeza da mente encarnada. Aqui, gente, é o texto na íntegra no sentido técnico. O que é que a doutrina espírita explica? Ali não tem fenômeno. Tem ação de fluido, tem ação magnética, tem vontade, tem toda uma questão que envolve o Espírito puro como Jesus. Assim fica explicado o caminhar nas águas, porque Pedro afunda, não é assim? Numa visão técnica, assim, rasa daquilo que a doutrina nos oferece. Porém, e acima de tudo, tem uma didática por trás disso daí. Tem. Claro que tem. Para nós, nesse momento de encarnação, nesse momento de vida. Porque quando a gente, desculpa te interromper, que está vindo muito forte, quando a gente traz essa passagem para o nosso dia a dia, a gente pode, já que o objetivo da doutrina é tirar o véu da letra, né, Paulo? Sim. A gente pode colocar o barco como as situações da vida. Nós temos o barco da família, nós temos o barco do emprego, nós temos o barco de vários barcos aí que a gente navega durante o dia, durante a nossa vida. A água é o mundo que nos envolve. Então a gente está dentro de um barco para atravessar esse mundo. Jesus caminha sobre as águas, quer dizer que ele está acima de tudo que tem aqui. Então a gente trazer para essa ótica fica mais fácil para a gente compreender. Às vezes a gente tem que sair do barco, ir até Jesus, porque o barco está balançando muito, a família, o emprego, tudo. Às vezes está muito tumultuado. Então a gente tem que sair, andar sobre as águas, passar sobre o mundo, as coisas do mundo, e buscar Jesus. Uma vez que você buscou Jesus, você falou assim, eu estou com você, pode voltar para o seu barco, que não você voltar, a tempestade vai estar acalmada. Então, assim, acima você explicou bem a questão
tecnicamente, né, como isso foi possível na época, mas tudo que Jesus fazia, ele fazia com o intuito de construir um exemplo para nós a qualquer tempo, a qualquer momento, em qualquer situação. Né? O Evangelho foi construído com a ação, por exemplo. Jesus nunca escreveu nada, né, Paulo? Com certeza. Nunca escreveu nada. Ele sempre fez para que os outros acompanhassem e escrevessem. Então, a gente trazendo essa passagem por essa ótica, fica muito fácil a gente compreender o que Jesus queria naquele momento, né, Paulo? Sim. A palestra está feita, ó, para mas é isso aí. Eu gosto dessa parte, gente. Eu disse a vocês, eu gosto muito de doutrina espírita. Aprendi muito, ainda com todas essas obras, né? De Kardec e fora todos aqueles que já trouxeram informações para a gente. De Emmanuel e por aí afora. Só que para mim, na particularidade das minhas necessidades, o Evangelho me fala mais forte, né? Que é o lado que eu acho que vai transformar pessoas. Porque o intelecto é intelecto, gente, é busca, ok? Mas aquilo que vai fazer do intelecto para a ação do dia a dia, que é a oração, que é orar, e a ação, é que vai fazer a transformação do ser, ou seja, do espírito imortal. O conhecimento é necessário, sim, mas é necessário que você passe dessa fase, porque ela vai te pegar pelo pé, ela vai te trazer a questão do conhecimento. Não sabia disso, não sabia daquilo. Olha como isso é interessante. É o intelecto falando. Mas isso é o convite para que o ser se transborde para a ação daquilo que ele aprendeu com o intelecto comum. E muitas das vezes a gente fica só no douto do entendimento e esquece que é o coração que vai fazer a transformação. É a parte que eu gosto, que é essa parte que o Odin trouxe, que é o que a gente então, se o danado aqui deixar, a gente então vai trazer agora, que é o contexto para qualquer religião. Fugiu da área espírita agora e a gente traz agora isso para a área do dia a dia. O trecho de Mateus 14, 23, 32 retrata dois aspectos profundamente interligados que revelam a identidade de Jesus: a natureza da fé e o papel da oração no ministério cristão. A oração a sós no monte e Jesus caminhando sobre as águas. Oração na solidão, que é o versículo 23 dessa passagem. Tendo despedido as multidões, subiu ao monte a fim de orar. À parte, ao cair da tarde, estava ele só. Logo após o milagre, aqui ele fala de milagre, a doutrina espírita num contexto que não tem, ok? Aqui eu estou numa visão cristã, gente, para qualquer religião. Não estou fazendo aqui qualquer parte e trazendo termos espirituais aqui, ou espíritas aqui, tá? Que Jesus só vem falar de espírito, não fala de matéria. Por uma multidão faminta e exigia ele buscar a solidão. Propriedades espirituais. O texto destaca a necessidade do retiro e do cultivo da vida de oração. Para Jesus, a oração não era o último recurso, mas o sustento da sua missão. Veja bem, gente, o que a oração nos convida? A sustentar as nossas necessidades e as nossas buscas no momento de dificuldade. A oração não é simplesmente aquilo que eu ligo com Deus. Não, porque Deus não precisa que ninguém ore por Ele, gente. Deus não precisa de oração dos seus filhos. Ele precisa de transformação dos seus filhos. Aí a oração é bom para quem? Para nós. Para nos equilibrar. Para perceber que a nossa humildade está perante Deus na condição do filho em aprendizado. E hoje, Dia dos Pais, o que é filho para nós, gente? Se não a responsabilidade de caminhar os pequenos para a vida, respeitando a individualidade espiritual de cada ser, que ao nosso lado estão na condição de filho, mas são espíritos com necessidades diferentes. São espíritos buscando elevação, são espíritos buscando aprimoramento espiritual perante a vida. E nós estamos na qualidade de pais, aqui vai mãe no meio, para que ele possa se equilibrar dentro daquilo que a ótica de convivência social permite: retidão, caráter, honestidade, bondade, desenvolvendo o lado espiritual desse espírito que já veio com esse propósito, porém com necessidades ainda
Um mais assim, outro filho mais assim, um mais extrovertido, um mais acanhado, porque é necessidade da individualidade do Espírito. Mas a oração, ela que vai fazer essa união. Deus, ou Jesus, Espírito puro, tinha necessidade de orar. No seu momento de solidão, ele rogava a Deus. Assim somos nós. Quando no grupo aqui que a gente tem, dos amigos aqui, eles falam assim: meu tio, meu primo, meu parente, meu pai, um amigo, vai operar e pede prece. Não é assim? Fulano desencarnou e pede prece. Nós, desse grupo, todos entramos em prece em benefício àqueles. Porque a prece é aquilo que vai fazer a nossa ligação na inferioridade com a superioridade de Deus a nos auxiliar. Lembrando, ele não precisa disso, porque ele é bom, gente. Deus é infinitamente bom. Ele sabe a necessidade de cada filho. Ele não precisa que você peça, ele oferta. Mas é necessário que o teu coração se abra para receber o benefício. Se você não fizer assim, não vai. Aí vem a doutrina espírita. Somos artífices de nós mesmos. Se eu não abrir campo mental, possibilidade de auxílio daquilo que eu peço, eu não vou conseguir. Não adianta a mediunidade em favor, há benefício daqueles que buscam através desse segmento, ou através dessa prática, ou através dessa possibilidade do auxílio espiritual nas suas mazelas físicas. Não adianta eu impor mãos, não adianta eu ter vibração positiva se aquele que recebe não está bem, não fizer a sua parte. Deus não vai curá-lo. Deus não vai curá-lo. Por mais permissão que ele tenha, é necessário que esse filho faça o movimento. Batei e vos abrirá. Pedi e obtereis. É o que o Evangelho nos traz. Então, tudo está a nosso favor. Mas é necessário que a gente faça a nossa parte. Na individualidade, gente. O coletivo só é solidário. O coletivo é solidário. Quando muito. Às vezes nem tanto. Mas, é por aí. A tempestade e o medo dos discípulos. Versículo 24 ao 27. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Os discípulos estavam no mar por ordem do próprio Jesus. Isso ensina que estar no centro da vontade de Deus não isenta ninguém de enfrentar a tempestade. Sou espírita ou católica, fervoroso, praticante do amor, da caridade, da fé. Mas isso não me isenta das minhas mazelas e responsabilidades. Porque segundo a doutrina espírita está vinculado a um pretérito. Muitas das vezes as nossas dificuldades a nível de saúde ou a nível da materialidade em si estão vinculadas a um propósito reencarnatório de todo um programa feito. Aí é doutrina espírita. Mas a gente sabe que todos nós, pela fé e raciocínio, estamos sob a ótica de Deus numa programação individual. Porque eu não seria branco, outro escuro, outro preto, outro claro, outro louro, outro baixo e alto, barrigudo ou não, rico ou não. Existe uma programação, uma determinação para cada espírito na sua busca da individualidade, porque somos eternos. Buscamos cada um dentro do seu contexto aquilo que vai nos fazer um dia co-criar com Deus. Meritocracia. E aqui, pelo fato, estamos isenta. Então essa tempestade que tu nem disse, por mais caridoso que eu seja, espírita praticante ou cristão praticante, não me isenta das mazelas e das responsabilidades, porque elas estão atreladas naquilo que ainda desconheço, porque a misericórdia divina me tirou a lembrança. Aí eu convivo com aquele que é inimigo do futuro, hoje eu abraço como filho. Assim é a doutrina espírita. Porém, é aquilo que Deus acha e age como a profilaxia para que a gente possa recuperar a bondade, a misericórdia, o amor que não deveria sair de nós. Mas, malversado no nosso livre-arbítrio, a gente ainda busca essas questões. A quarta vigília. Jesus vai até eles entre 3 e 4 horas da manhã. O momento mais escuro e frio da noite. Quando a exaustão dos discípulos chegava ao limite, o socorro divino frequentemente chega no momento limite humano. O que é isso? Eu disse uma vez aqui, uma historinha, vocês vão lembrar, estou sendo repetitivo sim,
mas simboliza muito isso aqui. Quando ele diz, o socorro divino frequentemente chega no limite humano. O que é isso? A nossa arrogância, a nossa prepotência nos leva a achar que a gente dá conta de tudo. Quando chega a exaustão, você ora para Deus, socorro, não é assim? Aí tinha um cachorro num posto de gasolina com a tábua pregada na sua costela e ele gemia. Passou um sujeito para abastecer o carro, olhou aquilo, ficou incomodado e perguntou para o frentista: por que alguém ainda não tirou a tábua que está presa na costela desse cachorro, provocando dor? E o frentista, intuído sei lá o que, ele diz: é porque ele ainda dá conta. Ok, gente? Às vezes, as nossas dores, na nossa arrogância, a gente acha que a gente dá conta e a gente não pede auxílio. Ou por vaidade ou por orgulho, a gente simplesmente não pede àquele que está mais próximo de nós. E muitas das vezes sofremos mais, porque a gente não pede. Que acha que agora, isso é problema meu, ninguém tem nada com isso, eu resolvo. Ok, gente? Essa é a arrogância humana. E Deus está lá disponível. A um passo. É só pedir. O fantasma versus eu sou. Ao verem Jesus andando sobre o mar, o pavor os domina. Jesus os acalma com a expressão: coragem, sou eu. Não tenham medo. Isso está no versículo 27. No grego, sou eu é ego eimi. A mesma autoafirmação de Deus do Antigo Testamento está no Êxodo 3,14, demonstrando sua divindade sobre as forças do caos e da natureza. Olha a potência que é Deus. Quando nos ligamos a esse ser e colocamos na mão de Deus, lembrando daquela música, né? Segure a mão de Deus e vá. A gente não pode titubear, gente. Porque temos um ser que olha para cada um de nós, sem o olhar da crítica. Que ele sabe o interior de cada filho, a necessidade de cada um. Mas é preciso que esse filho tenha um olhar da humildade. Reconheça que ele está numa fase de transição para a ascendência maior mais à frente. E que é natural a queda, porque somos ainda imperfeitos, crianças espirituais ainda. Não entendemos muita coisa. Aí vem a doutrina espírita esclarecendo. Lembrando Jesus, o Consolador prometido que ficará convosco até o fim dos tempos. E que tempos são esses, gente? Apenas de guerra? Que fim de tempo é esse? Onde ficará convosco até depois do fim do tempo, não vai ser mais necessário, vai? Não, é por isso que eu sonho com um mundo sem religião, sem doutrina espírita, sem evangelho, sem nada. Porque eu já sou pleno de amor, já consegui entender todo o processo. Eu não preciso mais de guia. A religião nada mais é que suporte para que o ser caminhe na assertividade das suas ações. Porque nós não precisamos de cabresto. Deus nos deu livre-arbítrio, mas sabendo a nossa necessidade, Ele nos põe em condições de escolhas pessoais. Espírita, evangélico, messiânico, são buscas da individualidade. Ainda precisamos dessa muleta para que sustente, aumente e robusteça a nossa fé. Mas nós não precisamos disso, porque Ele nos criou pleno, simples, ignorante, porém perfectivo. Na cocriação com Deus. Quando o espírito elevado eu for, eu tenho que reencarnar, gente. Aprendi amor, aprendi fraternidade, aprendi indulgência. Todos os requisitos de um ser perfeito. Eu preciso reencarnar? Não! Reencarnação é escola de aprendizado. Seja em qualquer planeta. É reformulação de valores. É por isso que eu reencarno. Mas eu não tenho necessidade disso. O espírito não precisa de matéria. Não tem que brigar pela vida, pela sustentação, pela alimentação, para manter o corpo. Não precisa. Ele se alimenta de plana, ele se alimenta de outras coisas, de outras energias. Mas ainda, na nossa inferioridade de busca pela perfeição, precisamos de tudo isso.
Mas isso é vontade de Deus? Passar pela fieira do castigo? Não. Limpeza do nosso perispírito, danoso de milênios, porque não é a primeira reencarnação nossa. Precisamos dessa reencarnação. Precisamos desse movimento de limpeza de nós mesmos, através de aquisições de valores mais transcendentes. Para isso estamos nós aqui hoje, buscando conhecimento, buscando modificar valores de conduta, para que assim, isento da vaidade e do orgulho, a gente possa compartilhar as informações. Aí vai chegar um estágio, que é o fim dos tempos, de mazela, de autoestima, de ego, de vaidade, de orgulho, fim dos tempos, que eu não preciso guerrear com o meu amigo por causa de um barril de petróleo. Que eu não preciso brigar por aquilo pelo uso e a ganância do poder. Eu posso olhar com fraternidade a todos, um mundo livre, sem fronteiras, sem alfândegas, sem passaportes. Mas ainda nós não estamos no fim dos tempos. Porque analisamos o fim dos tempos esperando uma data específica para tanto, ela está na nossa consciência. A data está aqui. Precisamos só agir. Não é fácil, a gente sabe. Mas nós precisamos fazer essa mudança. Ixi, o tempo fugiu de novo, gente. O trem fugiu de novo. Lá vai eu buscar ele de novo. A fé e a dúvida de Pedro. Olha que interessante. Está no versículo 28 a 31. A gente vai até o 32. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Olha, se és tu, me manda. Aqui está o São Tomé, né, gente? Eu preciso ver para crer, né? Arrogância de Pedro? Não, inferioridade de Pedro, né? Mesmo seguindo Jesus. Lembrando que era um pescador, gente, simples, sem conhecimento daquela época comum, né? Nossa, pedir sinal. Não é isso? Pedindo sinal, manda um sinal. Eu quero ver fulano, eu quero saber notícia de fulano. Nós temos, é muito normal, gente, é o nosso sentimento humano, o nosso desejo de amor, aqueles que compartilharam com a nossa existência. Isso é super natural, é assim que é processo. Mas, acreditando que Deus é amor, onde é que tem esse ser? Naquilo que Ele merece estar, naquilo que Ele conquistou. Vem Evangelho segundo as suas obras. É individual. Mas Ele está bem, porque Deus é amor. Simples assim. Simples assim. Deus é Pai. Ele não vai separar de filho. Ele não vai desprezar filho. Por mais abjeto que esse filho seja. Ele é amor. Eu, quando fazia algumas visitas ao hospital oncológico em Juiz de Fora, coordenava algumas equipes. Aí a gente tinha como na figura do Samuel médium, aí vinha um irmão, né, do plano superior, encarnando, ou seja, usando esse veículo e trazia uma mensagem. Eu ainda não conhecia muita coisa do espírita, ainda tinha umas dúvidazinhas, não tinha conhecimento, ainda que eu não busquei conhecimento, porque estava no início de estudo e tal, então eu duvidava de muita coisa. Eu me lembro que uma dessas visitas, né, ele vinha e falou, ó, fulano aqui pediu uma visita, que lá as pessoas pediam visita, né, e a gente ia visitar um parente, né, levava uma equipe de 2, 3, 4 pessoas no máximo, ia até o leito da pessoa, hoje a gente fazia visita no hospital. Bom, e numa dessas visitas, conversando com um companheiro que estava com câncer, a gente levou o evangelho ali, com todo carinho, né, outra semana, lá vai eu de novo, né, naquele que ele falou, desencarnou. Aí eu olhei assim, como? O doutor falou que ia ficar tudo bem. Eu pensei que ele ia ser curado. Eu pensei que ele ia ficar bem. Não vai ficar tudo bem, meu filho. Tudo bem. Na minha ótica até então, o bem era a pessoa viva, a pessoa livre da doença. Mas ele falou do bem do espírito, gente. E eu estava olhando bem na matéria. Ok? Quando o doutor falar vai ficar tudo bem, acredito que vai ficar tudo bem. Para um lado ou para o outro vai ficar bem. É por isso que eu disse, é Deus, gente, comandando. Aonde esse irmão está, é Deus orientando. É Ele, o que Ele buscou.
Aí vem o lado humano, o meu lado. Ah, mas eu não queria isso, eu queria outra coisa. Eu queria saber detalhes disso. Aí vem Jesus dizendo para Pedro, homem de fé pequena. Sem crítica, tá, gente? Porque eu às vezes também titubio na fé. Respondeu-lhe Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Pedro se destaca pelo ímpeto e pela ousadia da fé, mas também expõe a fragilidade humana. Fragilidade humana, gente. A gente quer ver, a gente quer sentir, a gente quer pegar, botar o dedo como também na ferida, sabe? Porque a nossa personalidade ainda raia nesse aspecto. Nós ainda somos crianças a caminhar, e a espiritualidade maior, ofertando oportunidades que a gente tem que confiar. A fé é aquilo que eu não enxergo, mas é aquilo que eu acredito. E Deus vai me dar aquilo que eu mereço, ou aqueles que me amam, ou aqueles que eu amo, dentro de cada um, porque senão Deus seria meu amiguinho, amiguinho do outro, e ele é isento. Deus é só amor, ponto, nada mais além disso. Só que o amor não comporta orgulho. O amor não comporta curiosidades. O amor é pleno, sem julgamento, sem soberba. E a gente ainda está numa transição, gente, transição humana. É por isso que a gente vem de reencarnações sucessivas e solidárias a nos acompanhar, refortalecendo todos nós. Aí vem várias passagens do Evangelho que eu gosto, principalmente a passagem do semeador, vem trabalhando nas nossas sementes, na nossa terra dura do coração, até que essa terra se fortifique, se fortaleça, se fertilize com o dia a dia das nossas dificuldades, a fazer com que a gente possa reflorir e fazer em nós semente pura, a render boa semente, ou bons frutos. Mas às vezes cai um pedregulho que ainda somos nós. Ainda cai uma semente que não está pronta, porque o nosso caminhar espiritual é assim, somos eternos, não esqueçamos disso. Se eu não estou pronto hoje, estarei amanhã, desde que eu busque, porque senão eu vou simplesmente dar uma travada, né, assim, que também é livre-arbítrio, mas eu vou me estacionar até aqui, não dou conta mais, deixa para a próxima, sem problema, só que a próxima tem consequência, e eu estou perdendo a oportunidade agora, não é assim? Brincando com a Sandra ali dentro, quando eu cheguei, Dia dos Pais, é aqui, largou os filhos em casa, que estão me esperando para mim poder chegar para o almoço de domingo. Eu disse, imagina só, entre o convite do Toninho até aqui, já foi alguns dias, se eu nego o convite, e no meio do convite até aqui, que não aconteceu ainda, eu desencarno por motivo qualquer. Eu pedi a oportunidade de me aprimorar, de conhecer, de transferir conhecimento, eu ia ficar muito chateado comigo, né? Então a gente não pode, de momento algum, perder a oportunidade, porque de repente tem uma coisa importante para fazer. Volto a dizer, somos humanos e é muito natural, ok, gente? Muito natural. Mas a gente não pode abrir mão das oportunidades. São nossas escolhas, não é assim? São nossas escolhas. Escolhas que o Pedro também fez. O passo de fé, enquanto os outros 11 continuam no barco, Pedro atende ao chamado, vem. Ele vivencia o sobrenatural, enquanto mantém os olhos fixos em Jesus. Ou seja, quando a gente está focado nos objetivos de mudança de nós mesmos, através dos valores que a gente vai cultuando e mudando, desenvolvendo fé, a gente começa a ficar livre de coisas que a gente analisa que não tem tanto peso assim, né? Que a gente suporta e supera quando a gente tem um foco. O objetivo aqui é mudar, observar os valores que eu preciso mexer em mim e começar a trabalhar neles com assertividade e com coragem, gente. Porque não é qualquer um que tem coragem, não. Mantendo o foco dos meus objetivos, não é assim? Quero passar no vestibular. Medicina. O que eu tenho que fazer? Dedicar ao estudo.
constantemente 24 horas por dia para dedicar ao estudo, porque senão nesse funil que é o vestibular para medicina, eu não vou conseguir passar. Tá o Rodrigo aqui para falar sobre isso, ok? Se eu não dedicar, se eu não fizer, se eu não tiver foco, eu não consigo o meu objetivo. Assim somos nós na matéria. Quero uma casa própria? Economize, faça poupança, trabalhe. Foco e objetivo. Quero sair do vício? Foco e objetivo. Apoio familiar, saio da droga, saio do álcool. Mas eu preciso ter objetivo. A fé precisa ter objetivo. Aí com esse objetivo, eu consigo sair. Agora, quando eu pego foco, eu afundo. É o que aconteceu com Pedro. Quando mantém os olhos fixos em Jesus, ele está ali caminhando, gente, sobre as águas. Olha que beleza. Né? Mas, com a distração do vento, soprando, fustigando o barco para lá e para cá, ele olha para aquilo tudo, vem o medo e ele afunda. Assim, gente, quando a gente perde o objetivo, isso é muito difícil, ainda não é para mim. Ainda não consigo ser assim. Quero parar de fumar assim. Um dia eu paro. Um dia eu vou parar. Eu não consigo, eu não dou conta, é mais forte do que eu. Ok, gente? Temos que respeitar. Não é assim? A gente não pode condenar ninguém pelo erro, gente. Não pode. Eu posso não concordar. Eu posso até fazer um comentário jocoso, uma coisa qualquer. Mas eu não tenho o direito de julgar. Né? Aqueles que estão no comando do nosso país, que roubam, eu vou fazer o quê? Infelizmente eu vou sofrer ações daqueles que estão desviando dinheiro público. Não vou ter saúde e direito se eu depender do SUS, não vou depender do transporte se eu depender dele, ou seja, as consequências caem em mim. Mas quem pediu para reencarnar no Brasil? Foi eu enquanto espírito. Foi eu. Poderia ter reencarnado na Europa, num país melhor, mas pedi aqui, por necessidade. Então eu tenho que suportar toda essa carga que vem de cima para baixo. Ok? E aquele eu vou julgar? Não. O julgamento está sendo feito por Deus. Nem por Deus, é por Ele mesmo. Não é lei de causa e efeito, gente? O que será desses políticos que desviam o recurso financeiro? Que entram na conta de todo mundo, aqueles que são os hackers da vida, sei lá o quê. Não estou aqui para criticar ninguém. Eu não quero fazer o julgamento. Atire a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado. Cabe a mim julgar aquele que está desviando dinheiro público, mesmo que parte desse dinheiro seja meu, pelo trabalho. Paulo, a gente tem que ter muito cuidado em separar julgamento com conivência. O fato de você não julgar, você não tem que ser conivente com o erro, qualquer que seja. Okay? O fato de eu ser puro, já um espírito superior, não me isenta das tribulações, não está falando do evangelho aqui, gente? Não me isenta disso. Eu só não posso cair na raia do julgamento. Porque eu não sei o pretérito desse sujeito, eu não sei do meu. Como é que eu vou julgar? O que eu posso é simplesmente orar. Aí vem a oração, né? Entrar no meu quarto e orar por ele. Para que tome as decisões mais assertivas. Para que possa não carregar para si, na lei de reencarnação que nós espíritas conhecemos muito bem, que é a lei de causa e efeito, situações que mais tarde eu vou passar por ela. O que é da lei, gente? A cada agressão é necessária uma reparação. Mas não cabe a mim julgar. Ok? Cabe a justiça humana, que é falha, é feita pelo homem que é falho. Aí essa justiça vai agir se ela conseguir agir. Ok? Ela vai agir. Mas a mim não cabe o julgamento. Só cabe prece, gente, rezar para que isso tudo melhore. Enquanto não pagares o último centavo. Botar isso a nível da qualidade humana, ou seja, da humanidade, e enquanto a humanidade não pagar o último centavo, tudo isso ainda vai ter que acontecer. É onde eu disse que quando isso tudo for pago na consciência de cada um na sua individualidade, não precisa de religião mais. Ok? Oração de emergência. Desculpa, minuto. Oração de emergência. Prestes a submergir, Pedro clama: Senhor, salva-me. Versículo 30. É uma das orações mais curtas e eficazes da Bíblia. Lembra que eu estou lendo um texto cristão da gente. Por isso que eu estou dizendo o termo Bíblia e não o Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus, que não separa nada não, tá, gente? Não tem diferença nenhuma. É só a maneira de interpretação. Mas o texto lá é igual ao texto aqui, com viés espírita. É simplesmente isso, mas é a mesma Bíblia.
ok? Não existe duas, existe uma só. A mensagem de Deus é uma só para os seus filhos, a de Jesus também. É em contextos diferentes para aquelas crenças que adaptam a isso. Simples assim. Para submergir, Pedro declama, ou chama, né? Senhor, salva-me. É uma das orações mais curtas e eficazes da Bíblia. Jesus não o deixa afundar, estende a mão imediatamente, mas o exorta docemente sobre a pequenez da sua fé e a dúvida que o invadiu. Ok? Fui lá no Adamastor, saí lá já tem uns 4 meses, está do mesmo jeito. E vai continuar a ficar do mesmo jeito. Ok, gente? Que ele não vai fazer transformação nenhuma. Ele só vai abrir campo mental favorável à mudança que cabe a ti fazer. E se Deus permitir, ele nada pode fazer efetivamente para te curar. Ele não está trabalhando no corpo físico, ele está trabalhando pelo Espírito. E o que está lá no perispírito? Toda uma carga do pretérito, toda uma carga do presente. É ali que ele está atuando, é ali que ele está melhorando, é ali que ele está limpando, entre aspas, corpo físico. Ele não atua corpo físico. É lá que ele vai curar mazelas que de repente, segundo o mentor lá de Juiz de Fora, vai ficar tudo bem. Mas o cara vai se enganar. Desculpa o termo, tá com sal. Ok, gente? Mas ele está trabalhando para vida futura. Quando eu estou obeso, e está vindo um verão aí, eu quero ir para Copacabana, quero ficar fininho nos 30. Mulher geralmente passa por isso, sem crítica, tá aí. Aí o que você faz? Olha, eu estou em agosto, vou viajar em janeiro, verão. Rio de Janeiro, beleza? E eu um pouco gordinha. O que você faz? Regime, não é? Você faz regime agora, para lá em janeiro, tá fininho. Não é vida futura não, gente? Isso é vida futura. Eu estou trabalhando agora em mim, melhorando aquilo que me chateia, ou que meus olhos não gostam, para que lá na frente, na vida futura, eu esteja melhor. Por que o Espírito não faz isso? Então, o que Jesus está fazendo, e que ali se faz, muitas das vezes trabalhando nessa, é trabalhando em vida futura. Estou limpando pelo Espírito. Ok, gente? Essa é a dinâmica. Limpeza perispiritual. Essa é a dinâmica. Agora vai limpar aquilo que eu danei, culpa minha, mas que Deus permite. Mas eu tenho que fazer o quê? Auxiliar nessa faxina. Cabe a quem? Cabe a mim. Não cabe a mais ninguém. Nem a esposa, nem o filho, nem a filha, nem o cunhado, nem o sogro, nem a mãe, nem o pai. Cabe a mim. Com o auxílio solidário destes. Por isso que estamos em família. Então, na minha individualidade, gente, eu tenho que fazer mudança. Eu tenho que sair do Pedro aqui, né? E o Pedro, a gente sabe que tinha aquele espírito, enquanto discípulo de Jesus, mais contestador, né? Mas foi ali que Jesus plantou a sua rocha, não foi? Plantou a sua igreja. Tu és pedra. Submergiram para o barco e o vento cessou. Subiram para o barco e o vento cessou. 4 minutinhos. A presença física de Jesus no barco traz a paz imediata. O milagre de andar sobre as águas culmina não no espetáculo, mas na adoração. Os discípulos reconhecem a verdadeira identidade de Jesus. Verdadeiramente tu és filho de Deus. Está no último versículo, que é o 33. Gente, reconhecer Deus como domínio das nossas vidas, o condutor do nosso barco, Ele que nós temos que confiar. Ponha na mão de Deus. Você não precisa pedir, você só precisa agir. Tá fácil. Dá um minutinho da prece, que Deus vai auxiliar. Mas Ele vai ter que aguardar, se você assim não sintonizar. É por isso que Jesus, mesmo Espírito puro, vai ao monte orar, para sustentar a missão dele aqui na terra.
porque sem o amparo de Deus, da espiritualidade, Jesus também não conseguiria, por mais puro que ele seja. Assim somos nós, gente. Por mais perfeito que a gente possa ter, a gente vai ter tribulações. E sem o apoio da fé, da sustentação pela mudança, a gente não vai conseguir. Ok? Aí que vem, eu botei aqui uma aplicação prática. Cultive momentos de quietude. O ativismo sem oração leva à exaustão espiritual. Não basta o trabalho do dia a dia, o envolvimento espírita, é necessário que você tenha paciência para não ter a exaustão espiritual. Reclusão. Hoje é dia dos pais. A família está aqui. Toninho, não vou poder ir. Ok, gente, sem problema algum. Porque hoje é um dia especial. Porque eu preciso desse abraço familiar. Eu preciso dessa energia para me robustecer para amanhã, no dia seguinte, estar na casa espírita. Eu preciso desse aconchego. Nós ainda estamos na matéria. Nós precisamos do amparo. E o amparo, muitas das vezes, vem do familiar. Aquele que pode estar, que maravilha. Mas aquele que não pode, gente, quando é festa, não vai. Isenta de julgamento, gente. Olhe para o Senhor, não para as ondas. As tempestades da vida são inevitáveis. Mas o que determina a queda é para onde voltamos a nossa atenção. Sabemos que caixão não tem gaveta, tá, gente? Cuidado. Muito cuidado. Não vou fazer nem comentário. Jesus está ao alcance da mão, mesmo quando a fé fraqueja e o afundamento parece certo, o clamor por socorro encontra a mão estendida de Cristo disposta a resgatar. Então, gente, olha para Deus. Acredita que tem um ser superior, que tudo pode e tudo quer fazer para seus filhos. Tudo você imaginar. Mas ele espera que o outro faça a sua caminhada. Que o outro não duvide. Então, nas dificuldades da dor, da doença, das dificuldades financeiras, que tudo passa. Lembra-se Maria dizendo para o Chico, problema de angina, problema de visão de olho, descolamento de retina, o diabo. Maria fala para Chico, no momento de dificuldade de Chico, tudo passa. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um de vocês de hoje, viu? Fico muito alegre de poder retornar. Um abraço. Nossa, que